Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo com as nossas aulas de História do Brasil contemporâneo, o Brasil do século XX, nós chegamos ao período do governo de uma das figuras mais polêmicas da história do Brasil e também uma das mais importantes, que fez coisas muito boas e coisas muito ruins, e alguns acham que ele fez as coisas boas com más intenções, outros acham que ele fez as coisas boas porque ele era uma pessoa boa, enfim. Estamos falando de Getúlio Vargas, gaúcho de São Borja, que governou o Brasil em dois momentos diferentes e governou o Brasil de várias formas diferentes. Ele, ao mesmo tempo, foi visto como um ditador autoritário e como um governante que amava o povo brasileiro. Então ele é ao mesmo tempo odiado e idolatrado. E em alguns lugares do Brasil, como em São Paulo, ele é uma figura a ser desprezada. Em outros lugares, como no Rio Grande do Sul, praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul têm pelo menos uma rua ou avenida com o nome Presidente Vargas, como é o caso de Uruguaiana, cuja avenida principal é a Avenida Presidente Vargas. E o que Getúlio Vargas fez de tão importante, de tão diferente, por que ele é uma figura tão marcante e tão contraditória na história do Brasil? É o que nós vamos ver nesse vídeo e no próximo. Nós teremos dois vídeos sobre esse período da história do Brasil que ficou conhecido como Era Vargas. A Era Vargas é o período de 15 anos em que Getúlio Vargas esteve no poder. E esse período de 15 anos ele é dividido em duas partes. A gente tem um governo provisório e a gente tem um Estado Novo, que é o período de fato de ditadura. Depois ele vai ser presidente de novo do Brasil, mas aí é um outro momento, é uma outra sequência e é um outro contexto. Mas a gente, nesse período chamado Era Vargas, são os 15 anos, de 1930 a 1945, que ele governa o Brasil. Vamos entender então como que surge esse período Era Vargas, né? Nas aulas, nos vídeos anteriores, a gente estava vendo ali o período da República Oligárquica, ou República do Café com Leite, que é o período em que São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder, né, na presidência do Brasil, e as oligarquias desses dois estados controlavam a política nacional com a ajuda das oligarquias locais. Então as oligarquias no Brasil controlavam a política, então havia uma alternância entre um presidente indicado por São Paulo, um presidente indicado por Minas Gerais, e assim as oligarquias se mantinham no poder. Mas apesar desse acordo das oligarquias para que elas se ajudassem, né, quem estivesse no poder federal ajudava os estados, quem estava nos estados ajudava o poder federal, a maior parte da população brasileira não era beneficiada por essa política, e nós vimos que houve vários movimentos sociais, várias revoltas, vários protestos nesse período, né? A gente teve a revolta da Chibata contra os maus tratos de marinheiros, a gente tinha o cangaço, a gente teve movimentos messiânicos, como a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Enfim, diversos movimentos, houve nesse período também diversas greves, houve movimentos como a Coluna Prestes, que era um movimento de inspiração comunista dentro do Brasil, enfim, teve muita coisa acontecendo nesse período. Então, ali na década de 20, né, ali já que essa República das Oligarquias já estava há mais de 2 décadas no poder, havia uma série de greves, de movimentos sociais, de protestos de militares, principalmente os de baixa patente, e esses movimentos mostravam que a classe média, os operários, e parte da elite brasileira não estavam contentes com a República Oligárquica. Muitas elites, principalmente as elites urbanas, não estavam muito contentes com a República Oligárquica, porque as oligarquias que comandavam a República Oligárquica eram basicamente as elites agrárias. Então o Brasil tinha uma prioridade na agricultura. A classe média não se via muito favorecida, porque ela não tinha grande participação, não tinha muita voz, o país era controlado pelas elites. E os operários não tinham muitos direitos trabalhistas, a legislação não os favorecia muito, os salários eram baixos, a inflação, né, o preço dos alimentos era alto, então também não estavam contentes com tudo isso. Então ali a década de 20, principalmente a época do governo do presidente Arthur Bernardes, ali entre 1922 e 1926, foi um período bem tenso da história do Brasil, assim, muitas revoltas, muitas rebeliões, então foi um período meio conturbado. Até que em 1926 assume a presidência Washington Luiz. Washington Luiz é uma figura bem marcante desse período. Ele foi um cara, assim, vocês vão entender que ele ficou confiante demais na presidência do Brasil. Ele foi presidente do Brasil entre 1926 e 1930. Antes disso, ele tinha sido prefeito da cidade de São Paulo, governador do estado de São Paulo, e aí foi indicado pela aliança, né, do Café com Leite, foi indicado para a presidência e venceu com 99% dos votos. Como a gente viu nas aulas anteriores, né, era um período de muitas fraudes, então 99% dos votos não quer dizer que ele teve de fato 99% dos votos.
mas que houve tanta fraude, tanta compra de votos, tanto voto de cabresto, que ele teve quase 100% dos votos. E o Washington Luiz, ele conseguiu ter um governo relativamente tranquilo. O governo do Washington Luiz não teve nenhuma grande crise econômica, pelo menos a maior parte dele, pelo menos até estourar a crise de 29. Então, não teve nenhuma grave crise econômica a maior parte do governo, não teve nenhuma grande revolta, rebelião social, não teve nenhum grande problema. Então foi um governo relativamente estável e tranquilo. E apostando nessa estabilidade, tranquilidade, relativo sucesso do governo dele, em 1929, que é quando os partidos indicariam seus candidatos à eleição que ocorreria em 1930, Washington Luiz resolve não dar continuidade à política do café com leite. Ele era de São Paulo, então, pela lógica do café com leite, ele deveria indicar como sucessor alguém escolhido pela elite de Minas. O candidato natural seria o então governador de Minas Gerais. E Washington Luiz resolve não indicar o governador de Minas Gerais, ele resolve indicar o governador do estado de São Paulo, Júlio Prestes, que era meio que seu apadrinhado político. Então ele indica outro paulista, o Júlio Prestes. Qual foi a reação de Minas? Se sentiram traídos. Antônio Carlos de Andrade, que era o governador de Minas Gerais e que seria, pela lógica do café com leite, o sucessor de Washington Luiz, seria o próximo presidente, ele rompeu com São Paulo, ele rompeu com Washington Luiz. Então ele retirou seu apoio ao governo de Washington Luiz e não apoiou a candidatura de Júlio Prestes. E em junho de 1929, então, formou-se a Aliança Liberal. O que era a Aliança Liberal? Era uma aliança das oligarquias que estavam insatisfeitas com a República do Café com Leite. Minas rompeu com São Paulo e formou essa Aliança Liberal. As principais lideranças dessa Aliança Liberal, além do Antônio Carlos de Andrade, foram uma elite que nunca gostou da República do Café com Leite, uma elite que sempre quis ter participação política no Brasil e que sempre foi colocada de lado, que era a elite gaúcha, a elite do Rio Grande do Sul, e elites nordestinas, entre elas a elite da Paraíba. Então, formou-se uma chapa da Aliança Liberal com um candidato, o Getúlio Vargas, que havia sido governador do estado do Rio Grande do Sul, mas não era o atual governador, não era o então governador do estado do Rio Grande do Sul. Ele já tinha sido governador no Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas era o candidato, indicado pela elite do Rio Grande do Sul, e João Pessoa foi candidato a vice-presidente indicado pela elite da Paraíba. Então Getúlio Vargas tinha sido governador no Rio Grande do Sul e João Pessoa tinha sido governador na Paraíba. Professor, a capital da Paraíba hoje se chama João Pessoa em homenagem a esse João Pessoa? Sim, em homenagem a ele, vocês vão entender por quê daqui a pouco. Aliás, a bandeira do estado da Paraíba tem a ver com essa época. A bandeira do estado da Paraíba, depois vocês procuram na internet, eu esqueci de colocar aqui nos slides. É uma bandeira vermelha e preta e está escrito nego na bandeira. O nego é de negar como a política estava sendo feita naquele momento. Enfim, aqui na imagem vocês vão ver aí o cartaz da campanha, da chapa, né, da Aliança Liberal, Getúlio Vargas, presidente, João Pessoa, vice. Estamos aqui, ó, para presidente Getúlio Vargas, vice João Pessoa, Aliança Liberal. E a mensagem é: o governo que virá restabelecerá a paz com anistia e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. Ou seja, o que eles estavam dizendo? A gente vai acabar com essa palhaçada de voto no cabresto e das oligarquias escolherem quem vai governar. A gente vai respeitar a vontade do povo. Vocês vão ver que não era bem assim. Mas o discurso era esse: nós estamos combatendo as oligarquias que se perpetuam no poder. Na verdade, era um projeto de oligarquias que não estavam no poder e queriam elas entrar no poder. Talvez elas fizessem a mesma coisa se vencessem. Enfim, nunca saberemos, porque a história do Brasil acabou tomando outro rumo. E aqui embaixo a gente tem algumas passeatas, manifestações, comícios, né, da Aliança Liberal, né, pelo Brasil tudo, Aliança Liberal. Então, forma-se uma frente política de oposição à República das Oligarquias. Com o rompimento entre São Paulo e Minas, surge uma força considerável, né, com essas forças de oposição, com o apoio de Minas Gerais, agora teriam condições de bater de frente com a elite política que comandava o Brasil, que era a elite de São Paulo. Quem era esse tal de Getúlio Vargas, que se tornou candidato à presidência pela Aliança Liberal? Prestem muita atenção nisso, pessoal, para vocês entenderem que a Aliança Liberal, como eu acabei de dizer, não era exatamente um movimento político contra a política de oligarquia,
mas era um movimento de oligarquias que não estavam no poder e queriam ingressar no poder. Então Getúlio Vargas ele vai se colocar como uma novidade, como alguém diferente, porque ele não é dessa dobradinha São Paulo, mas ele é um político que tem toda a sua trajetória ligada às oligarquias do Rio Grande do Sul. Então a trajetória política dele é semelhante de outros políticos que estavam no poder. Então quem era Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, ele tinha uma imagem assim do gauchão raiz. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar um monte de foto dele piochado, tomando chimarrão, enfim. Ele era o gauchão raiz, gaúcho de São Borja. Mas ele não é qualquer São Borjano, São Borgense, enfim. Ele não é qualquer pessoa de São Borja. Ele era de uma família de ricos fazendeiros de São Borja. Então Getúlio Vargas ele era da elite agrária de São Borja. A família dele não era propriamente uma família de coronéis, mas era elite agrária, eram ricos fazendeiros, eram pessoas que estavam enfim, pessoas ligadas a quem comandava a região. Ele estudou direito, né, ele se formou em direito, e ele entrou para a política com a ajuda de Borges de Medeiros. Borges de Medeiros também é um outro nome que tem muita rua no Rio Grande do Sul com o nome dele. Borges de Medeiros era o chefe da oligarquia gaúcha. Borges de Medeiros foi governador do Rio Grande do Sul, e ele era ali o grande representante da oligarquia gaúcha. Ele era uma grande liderança da oligarquia. O Getúlio Vargas, então, entra para a política apadrinhado pela oligarquia gaúcha. E é apadrinhado pela oligarquia gaúcha que ele se torna deputado estadual em 1909. Lembrem-se que os deputados geralmente eram eleitos com a ajuda do voto de cabresto. Então ele conta com a ajuda da elite do Rio Grande do Sul, ele conta com a ajuda dos coronéis do Rio Grande do Sul para se tornar o deputado estadual. E ele permaneceu no cargo de deputado estadual até 1922. Ele foi reeleito várias vezes. E em 1922 ele foi eleito deputado federal, mais uma vez com a ajuda das oligarquias do Rio Grande do Sul. E prestem bastante atenção nisso. Por indicação do Borges de Medeiros, lembram da política dos governadores? O presidente pede apoio dos governadores, para os governadores indicarem deputados que vão aprovar as medidas do presidente, em troca o presidente oferece cargos, oferece benefícios, oferece verbas. Então, nessas negociações, o Washington Luiz, negociando com o Borges de Medeiros, deu alguns benefícios para o Rio Grande do Sul e, em troca, o Rio Grande do Sul, o Borges de Medeiros, indicou um nome para ser ministro da Fazenda de Washington Luiz. Ministério da Fazenda é como antigamente se chamava, o que hoje nós chamamos de Ministério da Economia, né? É quem mexe com as finanças do governo, é um ministério muito importante, é um ministério estratégico. E Borges de Medeiros indica seu apadrinhado político, Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas ele se coloca como um candidato diferente, ele se coloca como alguém que vai mudar as coisas no Brasil, mas ele próprio fez parte do governo do Washington Luiz. Ele foi ministro da Fazenda do Washington Luiz ali no comecinho do governo do Washington Luiz, em 1926. E em 1927 ele foi eleito governador do estado do Rio Grande do Sul. Então percebam que a trajetória política do Getúlio Vargas é a trajetória política de um político de sucesso das oligarquias. É a trajetória tradicional de um político das oligarquias. Então ele não era assim tão diferente do Washington Luiz e do Júlio Prestes, por exemplo. A diferença é que ele não era do eixo São Paulo, Minas Gerais. Ele era do Rio Grande do Sul. Era de uma oligarquia que estava buscando mais... No meio da campanha política de 1929, as eleições seriam em 1930, no meio da campanha política, acontece a queda da Bolsa de Nova York. Que vários de vocês me perguntaram quais foram os efeitos da crise de 29 no Brasil. A crise de 29 no Brasil teve efeitos muito amplos, assim, vai da economia... Então a crise de 29 ela estoura no meio da campanha. E ela poderia ter dado muito ruim para o Washington Luiz. Porque o Washington Luiz era quem estava no governo. E presidente que enfrenta a crise, ele tem que ser muito habilidoso para sobreviver politicamente depois de uma crise. Crises estragam imagens. Qual que era o principal produto de exportação do Brasil nessa época? O café. A economia do Brasil era voltada para o café. Qual era o estado que mais produzia café no Brasil? São Paulo. Quem era o presidente do Brasil? Washington Luiz, que era de São Paulo. Então, Washington Luiz favorecia a exportação de café, mas isso não era dessa época, é desde a época do Império que o café é o principal produto do Brasil. A gente viu nas aulas anteriores. Mas, enfim, a República Oligárquica manteve isso, né, da exportação do café. Chegou um momento ali, quando chega em 1929, o café era meio que o único produto que o Brasil exportava. Quase toda a economia do Brasil dependia do café. E até então isso não era um problema, porque o mundo consumia muito café. O Brasil era o maior produtor de café do mundo, o mundo inteiro comprava café brasileiro, o Brasil vendia muito café, e isso sustentava a economia. Só que com a crise de 20, as pessoas precisam cortar o que não é essencial, né, no mundo inteiro. Uma das coisas que não é essencial é justamente...
Então as pessoas diminui o consumo de café no mundo. O café é muito utilizado como estimulante para os trabalhadores nas fábricas. O desemprego causado pela crise de 29, muitos trabalhadores não precisam do café. Então você tem uma queda no consumo do café. Essa queda na demanda faz com que o preço despenque. Com o preço despencando, os cafeicultores brasileiros começam a ter muito prejuízo. Sem contar que existiam ações de fazendas de café na Bolsa de Nova York, que quando quebra, vários cafeicultores perdem. Sem contar que desde 1925, portanto antes do Washington Luiz, e isso permaneceu durante o governo do Washington Luiz, porque ele não fez muita coisa para mudar, o Brasil vivia uma crise de superprodução do café. O Brasil estava produzindo muito mais café do que era capaz de exportar. O Brasil estava produzindo mais café do que o mundo. Mas os cafeicultores continuaram produzindo, imaginando que magicamente eles iam conseguir vender esse café. Então a crise de superprodução que teve nos Estados Unidos na década de 20, que é uma das causas da crise de 29, teve no Brasil também, mas no Brasil não foi na indústria, no Brasil foi na produção de café. Então o Brasil acabou tendo que meio uma situação de hiperprodução, de superprodução parecida com a dos Estados Unidos. A diferença é que nos Estados Unidos era no setor industrial, no Brasil era no setor agrícola, mais precisamente. Então a quebra da bolsa, diminuição do preço internacional do café pela queda do consumo, mais a superprodução que o Brasil tinha, você tem um monte de café no Brasil e ninguém... E aí os cafeicultores... O mais imediato, eles precisam... Assim, o mercado consumidor não vai ter. Eles precisam diminuir essa oferta de café. Tem muito café disponível e ninguém para comprar. Então o café não estava... O que os cafeicultores, sua maioria de São esperavam que o Washington Luiz, como presidente da República, ajudasse os cafeicultores. Só que não fez nada, lavou as mãos. O famoso comigo não morreu. Se virem, não é problema meu, não é problema da presidência. Vocês que têm que... Eu não posso forçar as pessoas no resto do mundo a comprar café. E aí, o Júlio Prestes, governador de São Paulo, em campanha para a presidência da República, conseguiu empréstimos no exterior. Lembra que o Brasil é uma república... Então os estados têm autonomia para conseguir empréstimos de outros países. Então o Júlio Prestes negociou, conseguiu empréstimos no exterior e usou esse dinheiro, entre outras coisas, para comprar o café dos produtores paulistas. Então não tinha ninguém para comprar o café. E fazia o que com esse café? Literalmente, queimava, torrava, distribuía, mas comprava o café para amenizar essa crise de superprodução. Então durante algum tempo, os cafeicultores conseguiram mais ou menos ali contornar a crise. Então, graças a uma ação do governo do estado de São Paulo, os cafeicultores não sofreram tanto com a crise. Mas isso durou muito pouco, tá? Depois essa crise vai vir ainda mais forte. Mas deu uma segurada, deu uma amenizada, tá? Ali do lado direito é uma das cenas que ficou clássicas nessa época, aí, 29, década de 30, que era montanhas de café sendo queimadas. Porque o governo comprava e não tinha o que fazer com esse café. Então queimava, botava fogo para diminuir. Então era o café jogado fora. Depois a gente vai ver que o governo começou a encontrar outras soluções mais engenhosas para torrar, literalmente torrar esse café. Mas aí a gente vai chegar. Chega então o ano de 1930. E aí a gente já tem uma polêmica. Se o que aconteceu em 1930 foi uma revolução ou foi um golpe. Quem defendeu essa ação chamou de revolução. Quem foi contra chamou. Se a gente analisar friamente o significado de revolução e o significado de golpe, quando a gente estudou sobre a Revolução Industrial, a gente viu que revolução causa uma mudança drástica, rápida, que atinge toda a sociedade. Não foi o que aconteceu. Não houve uma mudança drástica e rápida que atingiu toda a sociedade. Houve uma mudança em quem ocupava o governo, a elite que comandava o governo. Mas não houve uma mudança na vida da maioria dos brasileiros. Quem era pobre continuou pobre, quem era rico continuou rico. Então, não é muito correto chamar de revolução. Mas quem defendeu o movimento e queria engrandecer o movimento foi um golpe? Sim. Quem estava no poder foi tirado do poder de forma ilegal. Mas, e eu quero que vocês reflitam sobre isso, e aliás, vocês já deviam estar refletindo sobre isso desde as aulas de proclamação. Um golpe não necessariamente... Então, admitir que o movimento foi golpe não significa dizer que esse movimento estava errado. A proclamação da República. Mas foi ruim o Brasil teve... Então, não necessariamente o golpe é algo ruim, mas o golpe é uma mudança no poder de forma ilegal, uma mudança que não leva em conta as regras políticas estabelecidas. Mas vamos entender o que acontece.
Júlio Prestes era o candidato. Getúlio Vargas era o candidato da oposição. Quem ganha? Júlio Prestes, óbvio. Fraude, volta de cabresto, etc, etc. Os políticos mais radicais da Aliança Liberal pensam: se a gente quiser ganhar nas regras que estão estabelecidas, e as regras estabelecidas eram volta de cabresto, fraude, etc, etc, era assim que funcionava a política no Brasil, né? Apoio dos coronéis rivais disputando voto na bala, literalmente. Se a gente for disputar nas regras estabelecidas, a gente não vai nunca. Sempre vai ser o indicado de quem. E agora que o inventou essa de indicar alguém do próprio estado, São Paulo vai ficar. Então a Aliança Liberal começa a conspirar contra o governo. Nesse meio tempo, acontece uma daquelas coincidências, mas assim, é daquelas coincidências. Se fosse planejado, não teria dado tão certo. Quer dizer, não é que deu certo, né? Uma pessoa morreu, mas se fosse planejado, não teria causado o mesmo efeito. Em julho de 1930, João Pessoa, candidato à vice-presidência derrotado, ex-governador da Paraíba, saiu a tentar. Paraibanos foram para as ruas, mataram nosso ex-governador. Um monte de gente falou. O Washington Luiz, o Júlio Prestes, mandaram matar o João Pessoa para não ter oposição. Estão tentando calar a oposição, estão tentando silenciar a oposição. Foi um movimento assim, ó, mataram uma pessoa, mataram um político da oposição, esse governo sanguinário, corrupto. O movimento cresceu, a imprensa começou a denunciar o governo, a imprensa começou a criticar, acusar o governo de assassino, as ruas foram tomadas por pessoas. Aí vem o movimento, né, dos paraibanos, ali a bandeira do estado da Paraíba não é essa que está na foto. O layout dela é diferente hoje, ela é um pedaço preto, um pedaço vermelho, não é listradinha assim, mas tem a frase nego o que esse governo está fazendo. Só que a morte do João Pessoa não teve absolutamente nada. O João Pessoa foi morto porque ele se envolveu com uma mulher e o marido traído. Só que até descobrirem isso, já tinha uma revolução em curso no Brasil. Então, a morte do João Pessoa não tinha nada a ver com a política, mas foi usada como um argumento político. Então, em 3 de outubro de 1900, começa uma revolta em Minas Gerais, que eram os traídos por São Paulo, e no Rio Grande do Sul, que era a elite mais desejosa de alcançar o poder depois de Minas e São Paulo. E de Minas e Rio Grande do Sul, ela se estende por outros estados. Paraíba, né, o estado do falecido João Pessoa, Pernambuco, porque os pernambucanos, assim como os gaúchos, gostam de uma revolta, de uma revolução, né? Dá pra gente, a gente estudou ao longo do ensino. Aliás, se vocês pararem para contar, vocês vão ver que Pernambuco tem mais revoltas, tentativas de revolução e de separação do Brasil do que o Rio Grande do Sul. Mas enfim, os pernambucanos, aparece uma treta, os pernambucanos. E o resto entra nas manifestações. Mas em São Paulo, por motivos óbvios. O presidente é de São Paulo. Para evitar uma... O exército resolve depor o Washington Luiz. O Júlio Prestes tinha ganhado as eleições, mas ele ainda não tinha assumido, ainda não tinha terminado o mandato do Washington Luiz. Daí ia ter mais algumas semanas até o Júlio Prestes assumir. Então o exército brasileiro, para evitar uma guerra civil, já que o problema era o Washington Luiz no governo, o exército tirou o Washington Luiz do governo no dia 24 de outubro de 1930. E isso é representado por aquela charge ali em cima, em que Getúlio Vargas tira a cadeira do seu Julinho, que é o Júlio Prestes. Então o Júlio Prestes, que ocuparia a cadeira presidencial, derrubado por Getúlio Vargas. Na verdade, o Júlio Prestes nem chegou a ser derrubado, ele não assumiu o governo. O Washington Luiz que foi deposto. E aí, então, o exército, no dia 3 de novembro de 1930, entrega o governo a Getúlio Vargas. Reparem aqui que Getúlio Vargas está usando roupas militares, está usando um exército. Isso tem a ver, pessoal, com o seguinte: na década de 20 tinha um movimento no Brasil que era o tenentismo. Tenentes do exército brasileiro, né, oficiais de baixo, tinham muitas reivindicações, fizeram muitas manifestações, muitos protestos contra a hierárquica. E o Getúlio Vargas, ao longo da sua campanha, né, buscando alianças e apoios para a candidatura à presidência, ele se aproximou dos tenentes. Então, quando ele assume o governo em 1930, é um gesto simbólico ele usar roupa militar, apesar dele não ser um integrante do exército, é um gesto simbólico ele usar uma roupa militar para mostrar a aproximação que ele tem com os tenentes. E os tenentes vão ser muito importantes para esse governo provisório. Getúlio Vargas vai contar muito com a ajuda. Então, o exército, então essa aproximação de Getúlio Vargas com o exército faz com que o exército entregue para Getúlio Vargas. Bom,
O argumento era, ele era o candidato derrotado, mas ele foi derrotado por uma fraude, então... Mas vai ser um governo provisório, até a gente organizar o país, convocar novas eleições, eventualmente reformular a Constituição para evitar as fraudes eleitorais. Então, assim, enquanto a gente arroz, fica o Getúlio Vargas no governo e o Getúlio Vargas assume com plenos poderes. O que significa plenos poderes? Ele pode fazer o que ele quiser. Então, ele dissolveu. Dissolver o Congresso significa poder legislativo, vão para casa. Não tem poder legislativo, eu faço sozinho. Ele dissolveu o Congresso e suspendeu a Constituição. O que significa suspender a Constituição? Não tem uma diretriz que ele tenha que seguir. Ele vai governar do jeito que ele achar que tem que governar. Mas ele estava com apoio do Exército, de boa parte das oligarquias do Brasil, que estavam insatisfeitas com o governo da oligarquia de São Paulo, e de boa parte da população, que estava indignada com a forma com que o Washington Luiz vinha governando. Então, e aí ele começa a adotar uma série de medidas que tem a ver com o jeito que ele imaginava que deveria ser o governo federal. Primeiro, ele limita a autonomia. O Brasil era uma república federativa, mas o Getúlio Vargas era defensor de uma política mais centralizada. Ele não achava legal a ideia dos estados terem autonomia. Ele achava que o governo federal tinha que ter mais poder diante dos estados. Então ele limita o poder dos estados. E entre outras medidas para limitar o poder dos estados, né, como, por exemplo, os estados não podiam mais pedir empréstimos no exterior, tinham que pedir autorização para o governo federal. Algumas verbas, alguns impostos tinham que ter autorização do governo federal. Então os estados tinham menos autonomia. Então ele não queria uma república federativa, ele queria uma república centralizada no governo. E para auxiliar nesse processo de diminuição do poder dos governos estaduais, ele destituiu todos os governadores de todos os estados do Brasil e no lugar deles nomeou interventores, ou seja, pessoas nomeadas por ele para governar os estados. Então não eram governadores, eram interventores. E esses interventores eram, em sua maioria, tenentes do exército. Então aquilo que eu falei, o apoio que ele teve dos tenentes foi fundamental, porque ele nomeou tenentes para governar os estados do Brasil. Então os tenentes eram fiéis a Getúlio Vargas e governavam os estados segundo as diretrizes. Com isso, Getúlio Vargas iniciava um processo de transformação do Estado brasileiro de uma república federativa para um Estado centralizado e intervencionista. Centralizado porque é o governo central, o governo federal que vai mandar em todos os estados têm menos autonomia. E intervencionista porque o governo federal interfere na vida dos estados. Na república federativa, e isso funcionava muito bem na república oligárquica, o governo central, o governo federal, tentava interferir o mínimo possível na vida dos estados, porque cada estado era controlado por sua oligarquia. Agora, com Getúlio Vargas no poder, a ideia é tirar o poder dessas oligarquias locais e concentrar. Lembra que eu comentei do café, né? Que tinha... O Júlio Prestes tinha conseguido ali os empréstimos e tal, e deu uma segurada ali no café. Mas a crise seguiu, né? Deu uma aliviada na crise, mas continuou o preço do café e os estoques de café lá em cima. O café absolutamente... A crise que o mundo viveu na década de 30, a Grande Depressão, fez com que o preço do café nunca mais voltasse ao patamar anterior. Então, a desvalorização do café foi de tal nível que nunca mais o café valeu tanto quanto antes. Então, o que Getúlio Vargas fez? Mais ou menos a mesma coisa que o Júlio Prestes tinha feito em São Paulo, só que em nível nacional, em larga escala. Ele comprou estoques de café e, às vezes, ele comprou inteiros, com o dinheiro do governo federal, queimar. A ideia era acabar com o café, assim, diminuir a quantidade de café, já que não tinha gente para consumir, vamos lá. E o objetivo, então, era diminuir a demanda, né, para que o preço aumentasse um pouquinho. Como eu disse, o preço nunca mais. Mas ele conseguiu evitar uma desvalorização ainda maior com essa destruição dos estoques de café. Então o governo federal comprava o café e mandava queimar. Fazia pilhas de café e queimava. E uma das formas que o governo federal encontrou de queimar o café, e que foi bastante engenhosa, foi usar o café como combustível dos trens a vapor. Então, ao invés de usar o carvão nos trens a vapor, usava café. Então, as ferrovias, isso era muito interessante, as ferrovias, os trens, né, por onde os trens passavam, cheirava café, porque o café era usado como combustível. Então, ao invés de carvão, o governo pegava esse café, comprava esse café e usava como no lugar do carvão. Obviamente não é um combustível apropriado, não é um combustível tão bom, as máquinas não funcionavam tão bem, mas era o jeito de ter mais café. E aos poucos, conforme a economia internacional foi se recuperando, o preço do café voltou
Aliás, o preço do café não cresceu muito, mas as exportações do Brasil foram voltando aos poucos. Então, ao longo do governo Vargas, o café foi se recuperando. Não voltou a ter os mesmos valores de antes, mas as exportações voltaram a crescer e os cafeicultores foram aos... Porém, mesmo com a ajuda que Getúlio Vargas deu ao café, e o principal produtor de café do Brasil é São Paulo, a grande maioria do café produzido no Brasil, então, era do estado de São Paulo, então ajudar o café é ajudar a oligarquia de São Paulo. Mesmo com a ajuda que ele deu ao café e com essa recuperação, a oligarquia de São Paulo continuava insatisfeita com Getúlio Vargas. Não tanto por isso, mas por duas questões. Primeiro, Getúlio Vargas tirou eles do poder. Quem mandava no Brasil era o estado de São Paulo, basicamente. Era São Paulo e Minas, mas ali, como o Washington Luiz deixou claro, se São Paulo abrir mão da ajuda de Minas, abria mão da ajuda de Minas. Foi o que o Washington Luiz fez, mas isso acabou dando errado porque eles perderam o poder. Então, São Paulo deixou de mandar no Brasil. Isso fez com que a elite paulista não gostasse de Getúlio Vargas. E segundo problema, a questão da centralização. São Paulo era o estado mais rico do Brasil. É o estado mais rico do Brasil até hoje. Como estado mais rico, São Paulo tem condições de se virar sozinho, digamos. De conseguir empréstimos no exterior, de fazer os próprios investimentos, de regulamentar os próprios impostos. Enfim, o estado de São Paulo tem condições de... Então, para o estado de São Paulo, a federação, a República Federativa é o ideal, porque sempre que o governo do estado de São Paulo precisar fazer algo, faz por conta própria. Não precisa nem da autorização, nem da ajuda do governo federal. Num estado centralizado, mesmo que São Paulo tenha o dinheiro, tenha as condições, precisa da permissão do governo federal. Então a insatisfação de São Paulo com Getúlio Vargas era, primeiro, ter perdido antes, segundo, não ter autonomia. Então essa é a grande insatisfação de São Paulo. Junto com isso, vem outra coisa que incomoda os paulistas. E aí os paulistas vão começar a usar uns argumentos melhores do que ele tirou o nosso poder, ele tirou nossa autonomia, Getúlio Vargas. Primeiro, o tenente nomeado para governar São Paulo, o interventor, e aí os paulistas protestam, dizendo que queriam um interventor... Assim, a gente aceita que Getúlio Vargas nomeie um interventor, desde que esse interventor seja civil e paulista. Que ele não seja um militar, nós queremos um interventor civil. Dá pra gente dizer assim, tudo bem, porque querem alguém de São Paulo para governar São Paulo, alguém que conhece o estado, alguém que é do estado e tal. Mas existe aí um quê de preconceito contra nordestinos, que sempre existiu em São Paulo esse preconceito contra nordestinos e existe até hoje. Então o fato de ser pernambucano pesou. Talvez se ele fosse gaúcho, se ele fosse paranaense, a insatisfação não teria sido tão grande. Então tem um quesinho de preconceito com o nordestino. Além disso, o estado de São Paulo, os paulistas, protestaram, e esse foi o grande mote dos protestos de São Paulo, começaram a protestar exigindo uma Constituição, a formação de uma Assembleia Constituinte. Vargas assumiu em 1930 o governo provisório, só que esse governo provisório foi se arrastando. E a convocação de uma Assembleia Constituinte para reformular a Constituição do Brasil, para evitar as fraudes eleitorais, repensar a estrutura do país, foi se arrastando. E Vargas não dava sinais de que ia fazer uma nova Constituição, então ele continuava governando. E aí essa parte da reivindicação começou a pegar bem no povo. O povo paulista começou a apoiar cada vez mais, porque a coisa do interventor civil e paulista não era tão forte. A insatisfação pela oligarquia ter perdido poder para a maior parte da população de São Paulo não fazia diferença nenhuma. Agora, uma Assembleia Constituinte fazia falta. Não só em São Paulo, em outros lugares do Brasil, questionava-se Getúlio Vargas. E aí? E a nova Constituição? Esse governo era provisório, mas está demorando. Que provisório é esse? E aí, em São Paulo, começam a ser organizados protestos. A população de São Paulo é muito grande, é a maior população do Brasil. Então, tudo que acontece em São Paulo tem proporções muito grandes, junta muita gente. Então, comícios, passeatas, tinham milhares de pessoas sempre. Também tem, como parte dos protestos, uma coisa que tinha uma expressão na época que era empastelamento. O que é empastelamento? Empastelamento de um jornal. É você entrar na oficina de jornal, tipo uma multidão enfurecida entrar na oficina do jornal e quebrar tudo. Isso é empastelamento. Então, os jornais que apoiavam Getúlio Vargas foram destruídos. Então, você tem vários protestos em São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. Mas o grande mote do protesto, assim, o motivo de São Paulo de Vargas, a oligarquia perdeu o poder e São Paulo perdeu o controle sobre o Brasil. Mas o discurso era, Vargas não está fazendo uma Constituição para o Brasil.
está querendo se tornar um ditador. Ele está querendo transformar o governo provisório numa ditadura. Então esse era o discurso. Né? Os paulistas estavam insatisfeitos com o governo provisório que não acabava nunca. E com o fato de Vargas governar com plenos poderes. Não... É por isso que o movimento que acontece em 1932 em São Paulo ficou conhecido como Revolução Constitucionalista. Revolução Constitucionalista porque era uma revolta pedindo... De novo, o nome Revolução. Revolução é para dar um quê de grandiosidade para o movimento, mas de fato não foi uma revolução. Eles só queriam que o Brasil tivesse uma Constituição. Perceba que é 1932, então Vargas assume o governo provisório em 1930. 2 anos depois ele ainda está no governo provisório. E os paulistas estão falando que provisório é... E aí, em 1932, São Paulo está tendo várias revoltas, e no dia 23 de maio de 1932, acontecem protestos. E esse protesto é reprimido várias pessoas feridas, 4 mortos. 4 jovens estudantes. E quando morre jovem estudante, a população é revoltada. Quem eram esses estudantes? Eles eram conhecidos como, né, ou pelo nome ou pelo sobrenome, Martins Miragaia Camargo. As iniciais deles formavam a sigla MMDC. E MMDC foi como um movimento, como a Revolução Constitucionalista ficou conhecida, era um dos nomes, né? Era conhecido como MMDC, né? A Revolução. E a morte desses 4 jovens estudantes foi o estopim para que os protestos, passeatas e comícios armados. Então São Paulo, o estado de São Paulo, cria forças, né? Forma um exército e luta contra. E essa luta armada inicia-se no dia 9 de julho de 1932. 9 de julho é feriado em São Paulo. É mais ou menos o que seria para o Rio Grande do Sul 20 de setembro, com a diferença de que a grande maioria dos paulistas sabe que 9 de julho é feriado, mas não é feriado. E com a diferença de que o Dia do Gaúcho, né, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul é o Dia do Gaúcho. Em São Paulo, o dia da Revolução de 32 não é o dia do paulista. Então não tem comemorações tradicionalistas em São Paulo no dia 9 de julho. É só, enfim. Essa revolução teve um grande apoio dos paulistas, de todos os setores da sociedade. Os empresários apoiaram, assim, as fábricas começaram a fazer explosivos, doavam dinheiro para comprar armas. As mulheres da elite paulistana participaram da campanha, criaram e participaram da campanha Ouro para o Bem de São Paulo, que elas doavam as suas joias para o estado de São Paulo comprar armas e munição, uniforme, soldados. Então, a população, os homens se alistavam como soldados, as mulheres se alistavam como enfermeiras. Então teve uma ação e todo um discurso de que São Paulo estava lutando pela liberdade, que São Paulo estava lutando pela democracia, acusando Getúlio Vargas de querer formar uma ditadura. E aí aqui a gente tem, né, um cartaz, né, da Revolução de 32, o Abaixo a Ditadura. Tem ali um soldado com a bandeira do estado de São Paulo, e aqui o bandeirante, que a gente falou das aulas, nas aulas sobre os bandeirantes, né, que partiam de São Paulo para desbravar o Brasil, mas que a gente estudou que, na verdade, eles caçavam índio, escravizavam índio, aí depois eles foram buscar ouro, né? Bandeirantes que destruíram o Quilombo dos Palmares. Então, os bandeirantes não são assim, um exemplo. Mas o bandeirante sendo o símbolo de São Paulo, a representação do paulista. O paulista como... São Paulo é o estado que comanda o Brasil, é o estado que beneficia o Brasil, assim como o bandeirante era o desbravador que descobriu as riquezas no interior do Brasil. Então por isso que o bandeirante acabou sendo um símbolo do estado de São Paulo. E ali a gente tem o bandeirante, né? E meio que tirando. Quando estoura a Revolução, em 9 de julho de 1932, alguns estados do Brasil, entre eles Maranhão, falaram para São Paulo, se tiver uma a gente apoia. E aí, em 9 de julho, os paulistas falaram, a gente vai ter apoio de alguns estados, de repente o movimento cresce e a gente consegue apoio do Brasil inteiro contra Getúlio Vargas. Estoura a revolta, e aí, vocês vão mandar tropas, dinheiro? Não, a gente pensou melhor, vamos ficar de boa aqui. Então, São Paulo não teve apoio de ninguém, o estado sozinho. E, diferentemente do que vocês percebem em Uruguaiana, por exemplo, Uruguaiana é uma cidade que tem muitos quartéis, uma cidade que tem uma forte presença militar. O Rio Grande do Sul é um estado que tem uma forte presença militar.
São Paulo não é um estado que tem uma forte presença militar. Então, São Paulo não tem muito soldado, não tem muita arma. As maiores tropas, os maiores quartéis, os maiores regimentos militares do Brasil não estão em São Paulo. Então, São Paulo, lutando sozinho contra o resto do Brasil, não tinha chance absolutamente nenhuma de ganhar. Mas, assim, zero. Então, como a Revolução começou em 9 de julho e terminou em outubro, ou 3 meses. A Revolução de 32. Então, em outubro de 1932, depois de morrer um monte de gente, de não conseguirem ganhar a batalha, nem se renderam. Os paulistas comemoram a Revolução de 32, assim como os gaúchos comemoram a Revolução Farroupilha, que também foi derrotado, assim como os pernambucanos comemoram a Revolução, que foi derrotado. Por que isso pode entender? Antes da comemoração, vamos ver os cartazes. Se vocês repararem bem nos cartazes da propaganda, vocês vão ver que eles são muito parecidos com os cartazes de propaganda da Segunda Guerra Mundial. É mais ou menos a mesma época, né? Mais ou menos o mesmo estilo de arte, o mesmo estilo de propaganda. Aqui em cima, do lado esquerdo, a gente tem um soldado paulista com a mesma pose do tio Sam e do Britton, estão lembrados das aulas de Segunda Guerra Mundial? É a mesma pose, e é anterior até ao tio Sam e ao Britton, né? Que a gente está falando de 34, o tio Sam e o Britton são ali de 38, são ali de 39, 40. Então, mas é o mesmo estilo, ele apontando e falando, dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Então, assim, se você for uma pessoa digna, você vai se alistar nas tropas paulistas para lutar contra a tirania de Getúlio Vargas. E aqui o MMDC, que era um dos nomes do movimento. Aqui os cartazes pedindo para as senhoras da elite doarem suas joias, ó, de ouro para a vitória, ouro para o bem dos paulistas, ouro para o bem de São Paulo. Paulistas às armas, MMDC. O movimento ficou conhecido na época como MMDC, os jovens que morreram. Para completar o batalhão Alistes, MMDC, e a bandeira do Brasil e a bandeira do estado de São Paulo, né, lado a lado. São Paulo, Brasil, na verdade. E aqui numa campanha para as mulheres, né, paulista, eu já cumpri o meu dever, e você? MMDC aqui embaixo, a mulher se candidata. Apesar de São Paulo ser rendido, os paulistas, quando eu digo assim, os paulistas é assim, a tradição paulista. Se você for para São Paulo e perguntar para um cidadão comum na rua sobre isso aqui, ele não vai fazer a menor ideia, tá? Mas assim, a paulista vai dizer que apesar de São Paulo ter se rendido, São Paulo venceu 32. Por quê? O que São Paulo 32? A criação de uma Assembleia Constituinte. Em 1933, houve eleições para a Assembleia Constituinte. E em 1934, foi promulgada uma nova Constituição. Então, o que os paulistas queriam, que era uma Constituição para o Brasil, foi alcançado. Então, por isso, dizia-se a frase, perdemos nas armas, mas vencemos nas ideias. A gente perdeu a guerra, mas o que nós queríamos, a Constituição veio, vencemos. A gente queria a Constituição, ganhamos. E São Paulo tem muitas coisas que lembram essa Revolução de 32, a cidade de São Paulo, sobretudo, tem muita Revolução de 32, como, por exemplo, né, teve a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, que as elites doavam suas joias. Rápido, não usaram todo o ouro que foi doado. Então sobrou uma quantidade com esse ouro. Usaram esse ouro para construir um prédio no centro de São Paulo, para ser meio que uma memória da Revolução de 32. E esse prédio tem o nome Ouro para o Bem dos Paulistas, Bem de São Paulo. Aqui do lado esquerdo é um desenho do projeto do prédio. Se vocês repararem, o prédio, ele tem a forma da bandeira do estado de São Paulo tremulando. Esse é o projeto, e aqui do lado direito é o prédio. Esse prédio é no centro de São Paulo. Ele só não tem mais, porque aqui em cima essa janela redonda tinha um mapinha do Brasil, que é o que tem na bandeira do estado de São Paulo. Esse mapinha não existe mais, é só janela redonda. Mas o prédio, ele é uma bandeira tremulando. E a bandeira de São Paulo tem listras, e aqui as fileiras de janelas formam as listras da bandeira. Então o prédio, ele forma a bandeira do estado de São Paulo. Mas o maior símbolo da Revolução de 32 é o nosso obelisco de São Paulo. Vocês podem reparar aqui nessa foto que ele é um pouquinho maior que o obelisco que vocês têm aqui em Uruguaiana. Esse obelisco ele foi construído em homenagem aos soldados que morreram em 32, e embaixo do obelisco é um mausoléu, é uma cripta, né, onde teria ali os túmulos dos soldados que morreram. Fica no Parque do Ibirapuera, esse obelisco, né, numa região central em São Paulo. Ele tem, né, várias figuras em relevo lembrando os soldados, e ele tem uma frase muito impactante, né, que é na entrada do mausoléu, que é viver um pouco para morrer bem, morrer para viver sempre. E tá aqui o obelisco. O obelisco tem avenidas muito importantes da cidade de São Paulo, que são a Avenida 9 de Julho
data da Revolução de 32, e a Avenida 23 de Maio, que é a data da morte dos 4 jovens. E a avenida mais antiga, tem esse nome há mais tempo, e a Avenida 23 de Maio é um pouco posterior, e é muito interessante o discurso do vereador para justificar a escolha do nome 23 de Maio, avenidas próximas do obelisco. Se você, partindo do obelisco, essas duas avenidas formariam a letra V, representando a vitória de São Paulo, a vitória das ideias paulistas na Revolução de 32. Se você olhar no mapa, elas não formam exatamente um V. Uma mais ou menos passa pelo obelisco, a outra mais ou menos parte de perto do obelisco. Você tem que fazer um esforcinho para enxergar um V formado pelas duas avenidas. Mas a retórica é que elas representam a vitória das ideias de São Paulo. Mesmo São Paulo tendo se entregue. E o que diz essa Constituição de 1934? Vejam que é uma Constituição que traz muitos avanços. Inclusive avanços que países da Europa não tinham. Primeiro avanço, voto secreto. Voto até então na República Oligárquica era aberto. Então voto secreto para garantir que não haverá fraudes. Voto feminino, como eu disse, né, tem países da Europa que só foram ter voto feminino na década de 40. Em 1934, Getúlio Vargas aprovou o voto feminino. As mulheres teriam direito ao voto. As feministas brasileiras conseguiram essa. A idade mínima para votar diminuiu de 21 para 18 anos. Então só se podia votar no Brasil a partir dos 21, agora a partir do se pode votar. Em 1934. O Estado brasileiro, nessa Constituição, se responsabilizaria pela educação em todos os níveis. Antes o ensino superior, por exemplo, não era responsabilidade do Estado. A educação infantil não era responsabilidade do Estado. Então agora o Estado brasileiro se responsabiliza pela educação. Então tem que haver ensino público em todos os níveis para a população brasileira. E a Constituição de 34 incorporou diversas leis trabalhistas que foram sendo criadas nesses primeiros anos do governo provisório de Getúlio Vargas, como, por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, né, de não poder se trabalhar mais do que 8 horas por dia, descanso semanal remunerado, que antes não existia, proibição do trabalho para menores de 14 anos, né, proibição do trabalho infantil, férias anuais remuneradas, então o trabalhador tem direito a 30 dias de férias remuneradas a cada ano, indenização por demissão sem justa causa, estabilidade gestante, a mulher que engravida não poder ser demitida, que antes era absolutamente comum, a mulher engravidava era demitida. A previdência social, né, a criação do seguro-saúde, seguro-desemprego, aposentadoria, e o reconhecimento dos sindicatos como instâncias de representação dos trabalhadores. Então tudo isso, todas essas leis que hoje nós consideramos básicas, e que eventualmente pessoas dizem que elas prejudicam a economia, mas leis que nós consideramos importantes, elas foram incorporadas nessa Constituição de 34. Então percebam que essa Constituição de 1934, ela era bastante avançada com relação ao que nós tínhamos antes no Brasil. E aí, aparentemente, a partir de 34, o Brasil vai voltar a ser uma democracia, com mais leis, com mais garantias para os trabalhadores, com maior participação política, com participação de maior parte da população, graças à incorporação do voto feminino, graças à diminuição da idade mínima para votar. Então, parece que agora o Brasil vai se reorganizar. Então, todos aqueles problemas da República Oligárquica vão ser resolvidos com essa 1934. É isso. Veremos no próximo vídeo o que vai acontecer de verdade após a promulgação da Constituição.